Olá, bom dia. Hoje é o dia 19 de setembro e a nossa meditação é baseada na primeira parte do capítulo 13 de Romanos. E eu estava pensando hoje, poxa vida, ainda estamos no verão aqui na Europa, o sol está brilhando lá fora, aqui no País Basco, no sudoeste da França, e por que a gente tem que falar sobre autoridade, sobre rainha, presidente da República, primeiro-ministros, governadores? Mas essa exortação de Paulo vai nesse sentido. Eu gostaria de lembrar-vos que não existe capítulo 12 nem 13 e que tudo isso forma um único texto. E na primeira parte, que seria o capítulo 12, Paulo, depois de ter falado que a nossa mente precisa ser transformada, nosso entendimento, nossa inteligência, ele fala, então, nesta primeira parte, que é o capítulo 12, das 4 relações que nós temos, então, nesse mundo. A primeira é com Deus, a segunda é com você mesmo, a terceira com os irmãos na fé, e a quarta com os inimigos, como a gente trata o nosso inimigo, se tivermos inimigos, né? Inimigos humanos, ele está falando aqui. Como a gente tem que abençoar os nossos inimigos, servir os nossos inimigos. E essa quinta parte aqui são as autoridades. E isso a gente percebe que não é muito fácil, né? Não é fácil. Olha só o que Paulo está dizendo no capítulo 13, verso 1. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Está dizendo que nós temos que ser sujeitos ao presidente da República, a Rainha Elizabeth. Que coisa estranha, não é? Aí fiquei pensando, nossa, um tempo maravilhoso lá fora, e o que eu estou fazendo aqui meditando sobre isso? Mas se está escrito na palavra, a gente tem que pelo menos ler, não é? Tentar entender o que o Paulo está dizendo. Se você acha difícil se submeter a uma autoridade em 2020, imagino que não era para a igreja na época de Paulo. O Estado romano vai se tornar o grande inimigo da igreja. Muitos desses irmãos vão deixar Roma, inclusive, e vão se espalhar pelo Império Romano todo, inclusive muitos vão para a Ásia Central, onde serão perseguidos na época do Apocalipse, né, muitos anos depois da escritura desta carta. Como abençoar um Estado tão tirânico? O que seria para irmãos que vivem em países onde o Estado continua, inclusive, a persegui-los? Que coisa difícil! De qualquer forma, amaldiçoar, nem que seja o seu presidente, não é uma boa coisa, porque toda maldição que você joga sobre alguém cai sobre você. Na lei da semeadura espiritual, ela é batata, como eu dizia quando eu era guri. Você cospe para cima, cai na sua cara. Então, amaldiçoar não é bom. Porque quando você amaldiçoa alguém, você é também amaldiçoado. Porque, na verdade, você só dá aquilo que você tem. Você só joga para... o que sai da sua boca, o que está no seu coração. Então, se muita maldição sai da sua boca, é porque o seu coração está cheio de maldição. Mas o caminho de Cristo é outro. O caminho de Cristo é a bênção. Por quê? Porque Deus é inteligente. Deus não é estúpido como eu, às vezes sou. Deus é inteligente. Então, se Deus sabe que eu vou colher aquilo que eu vou plantar, então Deus está me dizendo, então plante bênçãos, porque você vai ser abençoado. Você já é abençoado quando você abençoa, não é? O verso 7 desse capítulo 13 diz o seguinte: portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. Se você tem que pagar imposto, pague seu imposto. Não sonegue. Faz parte do seu compromisso aqui. A quem imposto, imposto. Tributo, primeiro e depois imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. Temer, não ter medo, mas respeitar. Né? Na minha versão em francês, eles traduziram com respeito. E honra, honrar a liderança do seu país, abençoá-la, do seu estado, também da sua cidade. E Paulo vai nos mostrar em 1 Timóteo por que é importante abençoar as autoridades. Eu gostaria de ler com vocês em 1 Timóteo 2, 1 a 6. Admoesto-te, pois, Timóteo, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência. Pelos reis.
A minha esposa, que muitos sabem, vem da Inglaterra e ela faz parte de uma igreja anglicana, inclusive o pastor da igreja agora é um pastor brasileiro, coisa incrível, né? Inclusive eu digo um olá, um bonjour ao nosso querido Luiz. E uma coisa que eu sempre achei muito interessante na igreja anglicana é que, às vezes, no domingo de manhã, o vicar, o pastor ou alguém que está liderando o culto, vai fazer intercessões, né? Quando nós estamos lá, eles oram pelo Júnior, pela Suza, a Melanie e a Stephanie na França, mas eles oram também e abençoam a rainha. Olha que interessante, por isso talvez que a rainha continua de pé, não é mesmo? Com o chapeuzinho dela maravilhoso, amarelo, verde, vermelho, rosa, toda exuberante. Orar pela família real da Inglaterra. No culto de domingo de manhã. Que coisa linda, né? Orar sempre é bom, e é o que Paulo está dizendo aqui, que temos que orar. Orar pelo seu presidente, mesmo que não seja do seu partido, mesmo que você não goste dele. Por que é importante orar pelo rei, pela rainha, pelo presidente? O Paulo nos diz por quê. Para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade. Sem corrupção. Se você amaldiçoar, você é amaldiçoado. Se você abençoar, você é abençoado. Ele está dizendo aqui, se tudo vai bem no poder lá em cima, com honestidade, sem corrupção, quem que vai receber disso tudo? O povo, a nação. Ore contra a corrupção. Eu sei que no seu país talvez não exista corrupção, mas ore então pela corrupção de outro país. Contra, não por, contra a corrupção. Que vem do diabo, a gente sabe, né? Vem do coração caído do homem. Oremos pelos presidentes. Ore pelo governador do seu estado, ou pela governadora, pelo prefeito. Ore, abençoe. Quanto mais você abençoar, mais você é abençoado. Não é mesmo? Você só pode receber bênçãos quando você é abençoado também. É quando você abençoa também. Porque isto é bom, ele diz. Orar pelo presidente da República é bom. E agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Mesmo o presidente do seu país. Deus quer salvar os governadores do Brasil. Não sei como é que funciona em Portugal, mas o presidente do Portugal e sua família, dos países da África que falam português, ou de qualquer lugar do mundo onde você esteja agora, se você fala português, abençoe sempre. E ele aproveita para pregar o evangelho, né? Paulo sempre está fazendo isso, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Olha que lindo! Deus que se fez homem é o único mediador. Você pode crer em outros mediadores, mas no evangelho só existe um, Jesus Cristo, nosso Senhor, o qual se entregou a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunha a seu tempo. Deus se entrega. Você também pode se entregar, oferecendo a sua vida a Deus e abençoando mesmo aqueles que te perseguem. Se o Estado te persegue, abençoe o Estado. Abençoe o presidente da República do seu país. Que Deus te abençoe também.